Queridos, texto de hoje, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o 4. É a primeira página da Bíblia, não tem erro. Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1 até o número 4. E o tema de hoje é... Cadê o tema de hoje? Ai, Jesus amado. O tema de hoje é haja luz. Amém? Diga para o vaso ou para a vaza que está do lado de você, fala assim, irmão ou irmã. Diga, gente. Irmão. Hoje é dia de resposta. Amém? Então vamos lá. Verso de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E a igreja diga: amém. Queridos, estendam as mãos, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse culto, um culto de ceia, um culto abençoado, que o Senhor fale conosco e nos traga resposta para as nossas vidas. Nós te agradecemos, louvamos ao teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto basicamente todo mundo já ouviu uma vez na vida, até aqueles que não estão acostumados com a Bíblia provavelmente já deve ter ouvido que no princípio Deus criou os céus e terras, etc, etc. Então aqui nós temos basicamente o texto a respeito da criação do mundo e de tudo que nele há. E o capítulo de número 1 trata basicamente da criação do mundo e como Deus fez cada coisa e como ele se posicionou e como foi dada cada ordem para que cada coisa acontecesse. Amém? Beleza. Agora a gente vai entender do ponto de vista prático o que o Espírito Santo quer trazer para nós, para que a gente aplique na nossa vida. Porque hoje é dia de resposta. Começa assim, ó, no princípio. No princípio. Teve um belo momento em que Deus estava lá na sua glória, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele pensou assim: agora é um bom momento para que eu crie tudo. Teve um momento no tempo e no espaço que Deus decidiu criar céus e terra. Eu não sei quando foi, eu não sei por que ele quis naquele momento específico, eu não sei explicar exatamente. Agora, o que eu sei é que a Bíblia diz assim, no princípio, ou seja, em um determinado instante, Deus decidiu criar céus e terra. O que isso quer dizer, Mateus? Que vai chegar um momento na sua vida que você também vai ter que decidir, principiar as coisas. Você vai ter que se posicionar para que as coisas comecem a acontecer. Não estou entendendo, Mateus, vou te explicar. Quero abrir uma empresa. Ok, comece a fazer aquilo que precisa. Ah, Mateus, quero ser médico. Muito bem, comece a estudar então para que você passe na universidade e então você vire médico. Mas vai ter um determinado momento na sua vida que você vai precisar dar início ao projeto. Foi isso que Deus fez. No princípio, ou seja, em um determinado instante, ele decidiu criar céus e terra. Da mesma forma, vai ter um dia na sua vida, eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, eu não sei se depois de amanhã, que você vai precisar decidir começar aquele projeto que Deus colocou no seu coração. E se você está aqui, muito provavelmente Deus tem um recado para você. O seu no princípio chegou. Está na hora de tirar o pezinho do chão. Se você estava com dúvida, será que está na hora de fazer? Deus está falando, tá.
Está bem na hora, você não errou o culto. É exatamente o culto de hoje mesmo, que era para Deus falar para você, comece aquilo que você precisa começar. E aí aí a Bíblia segue assim, no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Deus fez o quê? Criou. Queridos, o nosso Deus é um Deus criativo. E esse verbo aqui, ele na tradução lá no original, é algo tipo assim, bará, algo assim, não sei falar direito, no hebraico antigo, mas é algo assim, que significa criar do nada. O que isso quer dizer, Mateus? Se você não sabe exatamente como principiar, como que vai ser feito, se eu vou para lá, se eu vou para cá, eu tenho uma notícia boa. Você não sabe, mas você serve um Deus que cria coisas absolutamente do nada. Então, se você tem alguma dúvida, bote o joelhinho no chão e diga assim, Deus, da mesma forma que o Senhor fez isso aqui do nada, faz na minha vida também. Se você tem alguma dúvida, pergunte para Deus, porque Deus é um Deus criativo. Ele traz ideias novas, Ele traz coisas novas, Ele faz coisas novas absolutamente a todo tempo. Porque isso é quem Ele é da natureza do nosso Deus, criar coisas do nada. Amém? Amém. E aí diz assim, Deus criou céus e terra. Percebam, tem uma ordem aqui. Primeiro Deus criou o céu, depois Deus criou a... Isso quer dizer muita coisa, porque esse é o primeiro verso bíblico. O primeiro verso. Deus criou o céu, depois Ele criou a... Então você vai buscar primeiro as coisas do céu, depois as coisas da terra. Primeiro você busca as coisas do céu e depois as da terra. Jesus repetiu isso aqui lá na frente. Ele disse assim, buscai primeiro o reino de Deus. E estas coisas, estas vos serão acrescentadas. Então, queridos, busque primeiro as coisas do céu. Mateus, estou com uma dúvida. Se eu vou, fazer isso daqui que me deixa muito satisfeito, ou se eu vou orar 2 horas nesse mesmo tempo, o que você vai fazer? Orar. Busca primeiro as coisas do céu, depois as coisas... Até vou dar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu tinha que ministrar e eu tinha que jogar bola. O que eu fiz primeiro? Preparei a ministração, orei, aí depois fui jogar bola. Primeiro as coisas do céu e depois as coisas da terra. E modéstia à parte, joguei muito. Meus pais estão ali e viram. Amém? Me cobrem depois, hein, os vídeos. Verso de número 2. E a terra era sem forma e vazia. No verso de número 2, seguindo o fluxo da criação da terra e do céu, a Bíblia dá uma informação, que a terra era sem forma e vazia. Isso aqui é exatamente o retrato da nossa vida. Como assim, Mateus? Quando a gente começa as coisas, quando as coisas são principiadas nas nossas vidas, elas são sem forma e vazia. Você começou, tem 15 dias esse emprego novo seu aí, e você está desesperado porque as coisas não estão saindo do lugar, querido. No início, a terra era sem forma e vazia. As coisas começam do começo. Elas vão criando forma com o tempo. Deus levou 7 dias para criar tudo e dizer, olha, agora está pronto. E a gente, na nossa ansiedade, a gente quer que com 10 dias, 15 dias, 6 meses, 1 ano,
dê tudo certo. Eu tenho uma notícia para você, não vai dar tudo certo. As coisas precisam amadurecer. Os dias precisam passar. Precisa passar o dia 1, precisa passar o dia 2, precisa passar o dia 3, precisa passar o dia 4. E as coisas vão acontecendo conforme você vai progredindo. A terra era sem forma e vazia. Depois ela teve forma, depois ela ficou cheia. Querido, ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Você começa pequenininho, disforme, vazio, sem saber de tudo, precisando estudar, precisando orar, precisando buscar, precisando se aperfeiçoar, para aí então as coisas tomarem forma. E é difícil, eu tenho isso também. Eu comecei ontem algumas coisas. Eu comecei ontem algumas coisas e eu gostaria que já estivesse tudo pronto hoje, mas não está. Então, queridos, calma essa ansiedade no coração aí. As coisas vão acontecer. A terra, ela é sem forma e vazia, mas conforme Deus vai trabalhando, ela vai ficando com uma forma e vai ficando cheia. Tenha paciência. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. E olha o verbo utilizado. A terra era sem forma e vazia. Esse texto aqui, ele é atribuído a Moisés. Moisés que escreveu esse texto há muito, muito tempo atrás. Quando ele escreveu esse texto há muito, 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 muito tempo atrás, ele já usou o verbo no... Era é quando, gente? Vamos lá. No passado. Então, quando ele escreveu esse texto lá atrás, ele já falou, a terra era sem forma e vazia. Porque quando ele escreveu o texto, a terra já tinha forma e já estava cheia. Percebam uma coisa, as coisas, elas vão ficar no passado conforme você vai caminhando com Deus para frente. Você só vai poder falar, era mentiroso, era desonesto, era não sei o que lá, era não sei das quantas, conforme você vai caminhando com Deus. Aí então você vai ganhando forma e vai ficando cheio. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. Alguém já recebeu alguma coisinha? Amém. Amém? E aí a Bíblia coloca assim, ponto e vírgula. E havia trevas sobre a face do abismo. Só fica pior, né? A terra era sem forma e vazia. Aí ele dá mais 2 adjetivos. E havia trevas sobre a face do abismo. Então tinha trevas e tinha abismo. 2 coisas. Mateus, o que isso quer dizer? Primeira coisa, quando nós estamos em trevas ou alguma coisa está em trevas, significa dizer que a gente não tem clareza, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue discernir muito bem. E quando as coisas estão disformes ainda, é exatamente isso. Quando nós estamos no início de alguma coisa, é exatamente isso. A gente olha e não tem clareza ainda daquilo que deve acontecer, daquilo que deve ser feito, daquilo de como as coisas são de fato. Quem nunca iniciou alguma coisa, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, aí você fala, meu Deus, parece que estou indo só para trás. Já aconteceu com alguém? Na época que eu estudava concurso público, eu estudei um dia, 2 dias, 15 dias, 30 dias, pensei assim, vou fazer a primeira prova, porque agora eu sou um gênio. Cheguei, fiz a prova, lá no Maranhão,
longe, gastei um dinheiro que eu não tinha. Cheguei lá, eram 100 questões. 100. Eu acertei, sabe quantas? Chutem aí, vamos lá. Quantas? Glória a Deus, irmã. Acertei 19. Com as anulações, veio para 22. Quer dizer, se eu tivesse chutado a prova inteira numa letra só, eu tinha feito mais acerto do que eu... Tá entendendo? Aí eu olhei para aquilo e falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu acho que eu não nasci para isso. Totalmente em trevas. Me deu uma vontade de chorar. Falei, meu Deus, estou pegando meu tempo jogando fora. Só que estava muito no início. Muito. Estava muito disforme. Estava muito trevoso ainda. Eu não estava enxergando as coisas direito. Então... passaram-se ali mais 3 meses, eu fiz uma outra prova, acho que, tipo assim, isso aconteceu, vou imaginar, em dezembro de 2011, e eu fiz uma outra prova em fevereiro, início de março de 2012, uns 3 meses depois. De 22 acertos, eu pulei para 74 em 3 meses. Por quê? Porque eu continuei estudando e as coisas foram acontecendo. Então, queridos, se o negócio está meio nebuloso, continua, porque as coisas vão acontecendo com o tempo. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, tinha treva e tinha abismo. E olha que coisa, a Bíblia diz assim, que as trevas, elas cobriam a face do abismo. Significa dizer o seguinte, que o abismo estava encoberto pelas... Tinha um obstáculo ali. Tinha alguma coisa que podia derrubar ali. Um abismo. E crente quando fala, ai o abismo, o crente já fala, o sangue de Jesus tem poder. Não é assim? Repreende. Queridos, os desafios, eles vão acontecer. Existem alguns abismos que nós vamos ter que contornar. Nós vamos precisar passar por alguns abismos. Por quê, Mateus? Porque a vida é assim mesmo, ela é difícil mesmo. Até para quem nasceu tudo bem, tem uns probleminha para resolver. Pensa em alguém aí que não tem problema nenhum na vida. Pois é, essa pessoa tem problema, você só não sabe. E às vezes, você não trocaria o seu problema pelo dela. Então, queridos, existem alguns abismos que vão aparecer na nossa vida. E o pior, as trevas vão estar cobrindo. E aí a gente não enxerga se vai cair ou se não vai cair. Mas e aí, Mateus, o que eu faço? Segue lendo a Bíblia. Muito importante ler todo o texto. Porque se você para aqui, dá vontade de ir embora agora. Mas agora começa a notícia boa. Ponto e vírgula de novo. E diz assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se você for crente, você vai dar um glória agora. Olha só. A Bíblia diz assim, era sem forma, era vazia, tinha trevas e tinha abismo. Tinha um monte de problema para resolver. Só que a Bíblia diz assim, mas o Espírito de Deus pairava sobre todos esses problemas. Então, querido, você sabe por que você não caiu no abismo que está coberto por trevas? Você sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está se movendo na sua vida. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não perceba, ainda que os dias sejam difíceis, ainda que às vezes a gente não veja a mão de Deus sobre a nossa vida, ainda que a gente não escute o direcionamento audível de Deus, faça isso ou faça aquilo, o Espírito está se movendo na sua vida. E é exatamente por isso que você continua de pé, que você continua paciente, que você continua
tentando mais uma vez que, apesar das dificuldades dos dias, ainda assim você se mantém firme. Porque existe o movimento do Espírito sobre todos esses problemas. Desde quando, Mateus? Desde sempre. Amém? Amém. E aí, verso número 3, que começa assim: e disse Deus. O que Deus fez? Deus o quê? Disse. Queridos, não tome nenhuma atitude sem que Deus tenha dito a você alguma coisa. A gente tem o mau hábito de, porque as coisas estão sem forma, estão vazias, estão em trevas, tem abismo, a gente tem o ímpeto de tomar atitudes que Deus não mandou. A Bíblia diz: e Deus disse. E aí então as coisas começaram a acontecer. Então espere Deus dizer. Não tome nenhuma atitude antes que Deus diga: faça isso, faça aquilo outro, faça assim, faça assado. Espere o comando de Deus, porque Ele sabe a hora, Ele sabe o tempo. Ele senta em mesas que você não senta. Ele escuta conversas que você não escuta. Então, às vezes, parece bom para você, mas Deus ainda não deu o comando. Então, se acalme. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém que já tomou uma decisão assodada, apressada, para sair desse ambiente de trevas e de repente caiu no abismo? Já aconteceu com você? Porque Deus não falou nada, não foi assim? Queridos, tudo aquilo que Deus faz, Ele tem um jeito. Deus trabalha de uma forma, por intermédio da sua palavra. Ele criou tudo por sua palavra e Ele sustenta tudo com a sua palavra. Espere a palavra. Espere a palavra de Deus, espere o comando de Deus. Olha só, eu conheço um vaso, homem de Deus, que ele mexia com um gadinho, terrinha, uns negocinho, e aí pandemia acontecendo, o preço do gado começou a subir, e aí teve um dia que o vaso orando, ele falou, o Espírito Santo disse assim: vende todo o gado essa semana. E ele vendeu o gado naquela semana. Passado na outra, o gado começou a descer. Esse vaso vendeu o gado no pico, na arroba mais alta daquele período todo. Passado 7 dias, começou a cair, e quem acompanha o gado sabe que saiu de 330 e poucos para 180, né, vaso? É isso? Mas por quê? E Deus disse. Então Deus disse, faz, porque vai acontecer. Tem alguém me entendendo aqui? Então espera, querido, pelo amor de Deus, não se mova sem um comando específico do Senhor. E olha só, Deus disse, Ele disse algo específico, Ele disse assim: haja luz. Olha que engraçado isso aqui. No verso número 2, diz que estava sem forma e tinha trevas. A primeira coisa que Deus fez foi lançar luz sobre as trevas. Por isso que você precisa, e eu preciso, aguardar o comando de Deus, porque Deus vai lançar luz exatamente nesse problema que você está passando. Quando Deus lançar luz, você vai falar: é isso aqui, ó. Olha só, já aconteceu? Você assim, olha, um rolo.
Aí você ora, Senhor, o que eu faço? Ai meu Deus, ai, 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 ai. De repente vem uma ideia genial assim, você fala, nossa, era só fazer isso aqui, aí você faz e dá certo. O que é isso? Deus lançando luz, exatamente luz. Então, queridos, fica tranquilo, Deus vai lançar luz. Vai chegar o dia do haja luz. E aí tudo vai se organizar. Absolutamente tudo vai se organizar na sua vida. Mas aguarde o haja luz de Deus. Amém? Amém. E aí, Deus deu a ordem, haja luz. Aí está assim, e houve luz. Olha que loucura. Não teve assim, puxa os fios aí para acender a luz. Não teve nada. Haja luz e houve luz. Não teve descontinuidade. Não teve um senão. Não teve um negocinho. Haja luz, houve luz. Queridos, quando Deus dá o comando, as coisas acontecem. Como? Como Ele disse, imediatamente. Por isso que é tão importante que a gente aguarde o comando de Deus nas nossas vidas. E eu entendo, eu sou ansioso também, eu quero para ontem. Eu já queria que tivesse acontecido coisa que Deus me disse que vai acontecer daqui 4 anos, eu queria que tivesse acontecido semana passada. A gente é assim, ansioso, mas a gente precisa aguardar o haja luz de Deus. Porque Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa e no tempo que a gente precisa. A terra estava em trevas e Ele colocou o quê? Luz. Olha só, simples e genial. Tinha trevas e agora? Luz. Acabou. Então, gente, e Mateus, aguarde o direcionamento de Deus. Amém? Amém? Tem alguém que não está aguardando o direcionamento de Deus aqui. Jesus está me incomodando com isso aqui para falar, para aguardar o direcionamento de Deus. Então, gente, vocês aguardem, recebe logo para a gente ir para o próximo verso aqui. Quem está precisando receber. Amém? Verso número 4. E viu Deus que era boa a luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele olhou e falou, rapaz, a luz é boa mesmo, hein? Olha só, quem que viu que a luz era boa? Quem que viu? Quem viu? Deus. Queridos, Deus sabe aquilo que é bom para você, para mim, para a igreja, para os seus filhos, para o seu emprego, para o mundo, etc. Deus sabe aquilo que é bom. Às vezes Deus dá uns comandos para a gente muito doido, né? Eu já recebi uns muito doidos assim. E eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu vou lá e cumpro. E você acredita que dá certo? Exatamente do jeito que Deus disse? Assim, é fantástico. É fantástico. Um dia, o Espírito Santo disse assim para mim, Mateus, vai na sua esposa, sempre ela, vai na sua esposa e diga isso, e eu não vou dizer o que eu disse para ela, morram de curiosidade. Diga isso e isso. Eu falei assim, Espírito Santo, se eu falar só isso e isso, ela vai pegar minhas coisas e vai jogar para fora de casa. E ela vai embora, vai dar um peido danado nisso aqui. Aí eu falei assim, olha, o Espírito Santo mandou te falar isso. Aí ela levantou, saiu, falei, vixe, vai trazer as minhas malas. Aí ela voltou e falou assim, bom mesmo então isso aí que você falou, tá, isso aí mesmo então, beleza, isso aí, que bom que você falou. Aí eu falei, assim? Sim, sem nem uma briga? Sem nem jogar um prato para cima? Nada? E aí, beleza. Aí quando eu saí, que acabou esse assunto, que para mim era desagradável, não era nada demais, mas para mim era muito desagradável.
Aí o Espírito Santo falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Quando eu mandar, você só faz, que eu me comprometo com o resultado. Porque eu sei o que é bom. Ainda que pareça uma esquisitice para você, eu estou sabendo o que eu estou fazendo e está tudo aqui, ó, bem controladinho. Amém? Aí depois dessa, o Espírito Santo pediu umas mais difíceis ainda. E é para a gente aprender. Aí eu, às vezes, tem umas que eu levo uns 3 meses assim para fazer, mas eu faço. Mas enfim, queridos, Deus sabe o que é bom. A gente precisa aprender a confiar que Ele sabe o que é bom. Ele viu que a luz era boa e ponto. Se Ele falou que a luz era boa, ela é boa. Amém? Isso aqui é maravilhoso. Quem aqui é casado? Casado. Isso. Várias pessoas. A Bíblia diz assim, ó: não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma ajudadora idônea. Está na Bíblia, não está? Então Deus diz assim, não é bom que o homem viva só. Então não é bom. Mas tem uns dias que você chega em casa, que você olha assim e fala assim, rapaz, mas eu acho que ficar só é bom, hein? Já aconteceu com você? Chegou assim, a esposa, o marido estava endemoniado, você falou assim, rapaz, era bom, ficar só era bom. Era bom. Mas que... os vasos, me entendendo aqui. Comprometer todo mundo. Mas é porque você está rindo. Deixa que eu me comprometo. Aqui de cima. Minha mulher já sabe que eu falo bobagem aqui. Deixa eu te falar, queridos. A Bíblia diz, não é bom que o homem fique só, então não é bom. Por mais que tem dia que você chega em casa e é desafiador, é difícil de mexer, é difícil de mexer. Não é só a sua mulher não que é difícil de mexer, é de todo mundo. Não é só o seu esposo não que é difícil de mexer, é o de todo mundo. Então, queridos, se está falando que não é bom que fique só, não é bom, porque Deus sabe aquilo que é bom. Amém? Amém. Recebeu alguém aí? O vaso ali perdeu, né? Porque ficou rindo, aí a mãe falou, ué, que não estou entendendo? Se o pessoal deixa eu tirar o vaso ali do rolo dele, se o pessoal do Music quiser vir, pode vir, para a gente encerrar. E aí a Bíblia diz assim, ponto e vírgula, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E aqui, queridos, quero ver se tem crente mesmo aqui, que até agora todo mundo deu glória a Deus, aleluia, deu risada. Deus fez separação entre a luz e as... Então, o Espírito Santo manda eu perguntar para a igreja, quando você vai começar a fazer separação entre a luz e as trevas? Tem coisa que já não comporta mais na tua vida, crente. Tem uns hábitos que tem que ser deixado para trás, porque são hábitos trevosos. Tem umas obras da carne que precisa ser deixada para trás. Você tem que fazer separação entre luz e trevas. Trevas e luz, elas não andam juntas. Elas precisam estar separadas. Esse é exatamente o conceito de santificação. Você vai se separar de tudo aquilo que é pecaminoso. Você vai se santificar, para que então você veja Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, queridos, o Espírito Santo manda eu dizer à igreja, começa a se autoexaminar, para ver que tipo de conduta de trevas que tem acontecido na sua vida. Mentira, adultério, sem-vergonhice, desonestidade, bebedice, eu não sei o que é. O Espírito Santo manda dizer, se separa. Está na hora de deixar esses hábitos pecaminosos para trás. Não dá mais, numa altura dessa do campeonato, 200 anos de crente, sentado em banco de igreja,
e caindo no mesmo pecado toda semana. Não dá, tem que separar, tem que parar com isso. Chega. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. Se coloquem de pé para a gente encerrar o nosso culto.